Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia. Eu sou o pastor Jefferson, pertenço à Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim, 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Vamos iniciar essa reflexão fazendo uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, iremos aprender mais, Senhor meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, da Tua palavra que é a verdade, da Tua palavra que liberta, da Tua palavra que salva, Senhor meu Deus, da Tua palavra que nos batiza com o Espírito Santo. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem é A Esperança em Meio à Adversidade. Se encontra no livro de... Abra sua palavra no livro de Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. Filipenses 1, do capítulo 12 ao versículo 21. Leamos a palavra. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiadamente, sem temor. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, mas outros de boa mente. 16. Uns com amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação de esperança, de que nada serei confundido, mas com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em algumas traduções diz que morrer é lucro, o morrer é um prêmio. Por que morrer é ganho? O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim de uma missão terrestre. É o início de uma vida gloriosa com Cristo. Então vamos analisar esse texto de Filipenses 1, do 12 ao 21.
Embora preso em Roma, ele não esmorecia na missão de proclamar o Evangelho. Então, Paulo ele não se entristecia porque estava preso. E tendo como ponto de partida o seu sofrimento, o apóstolo ensina aos filipenses que nenhuma adversidade será capaz de oferecer-lhe a fé em Cristo. Ao contrário, ele demonstra o quanto as suas adversidades foram positivas para o progresso do reino de Deus. A adversidade é uma contribuição para a proclamação do Evangelho. Paulo na prisão. Paulo estava preso em Roma, aguardando o julgamento. Ele sabia que tanto poderia ser absolvido como executado. Todavia se achava ansioso. O que mais desejava era que com toda ousadia anunciar a Cristo, até mesmo no tribunal. Então Paulo tinha essa expectativa, mesmo passando por essa adversidade, mesmo preso, ele queria proclamar o Evangelho de Cristo, mesmo no tribunal. Paulo não era um preso qualquer. Sua segurança estava sob os cuidados da guarda pretoriana, constituída de 10.000 soldados. Esta guarda encarregava-se de proteger os representantes do Império Romano em qualquer lugar do mundo. Sua principal tarefa era a proteção do imperador. Uma porta se abre através da adversidade. Uma das principais contribuições da prisão de Paulo foi a livre comunicação do Evangelho na capital do Império do mundo antigo. Os cristãos estavam espalhados por toda a cidade de Roma. E advertências. Devidamente, a prisão de Paulo não reteve a força do Evangelho e promoveu universalmente. Deus usou o sofrimento do apóstolo para que o Evangelho fosse anunciado de Roma para o mundo. Então, a prisão do apóstolo Paulo foi um modo de proclamar o Evangelho ali para Roma e o mundo. Ou seja, mesmo que você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja proclamando o Evangelho, você passará por adversidades. Aqui nos diz que o testemunho de Paulo na adversidade, o poder do Evangelho. De modo objetivo, Paulo diz aos filipenses que nenhuma cadeia será capaz de impor limites ao Evangelho de Cristo. Esse sentimento superava todas as expectativas do apóstolo concernente ao crescimento do reino de Deus. O seu propósito era ver as boas novas prosperando entre os gentios. Portanto, nenhum poder humano conterá a força do Evangelho, pois esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Paulo ele cria no Evangelho de Cristo. A palavra adversidade significa infelicidade, infortúnio, revés, qualidade ou caráter adversa.
Então Paulo estava passando por um infortúnio, preso ali em cadeias. A preocupação dos filipenses com Paulo. Essa explícita preocupação dos filipenses com o bem-estar de Paulo, eles o amavam e sabiam do seu ardor de proclamar o Evangelho. Todavia, achava que a sua prisão prejudicaria a causa cristã. No versículo 12, traz exatamente essa conotação. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, o encarceramento contribuiu ainda mais para o progresso do Evangelho, da mensagem evangelística. Paulo rejeita a sua autopiedade. Paulo era um missionário consciente de sua missão. Para ele, o sofrimento no exercício do santo ministério era circunstancial, estava sob os cuidados de Deus. Paulo ele sabia que mesmo ali na prisão, Deus estava cuidando dele. Por isso não manifestava autopiedade. Não precisava disso para conquistar a compaixão das pessoas. Para o apóstolo, a soberania de Deus faz do sofrimento algo passageiro, pois os infortúnios servem para encher-nos de esperança. Mesmo ali preso na cela, Paulo ainda tinha esperança, conduzindo-nos numa bem-aventurada expectativa de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É o que diz em Romanos 8, verso 28. Motivações para a pregação do Evangelho. Duas motivações predominavam na igreja da Ásia Menor, onde o apóstolo Paulo atuava. São elas: a motivação positiva. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar palavras mais convidamente sem temor. É o que diz o verso 14. Estava claro para os cristãos romanos, bem como para a guarda pretoriana, que o processo judicial contra Paulo era injusto, porque ele não havia cometido crime algum. Além de saberem da inocência do apóstolo, os pretorianos recebiam diariamente deste a mensagem do Evangelho. Ou seja, Paulo ali lhe pregava para os soldados. O resultado não poderia ser outro. Os cristãos filipenses foram estimulados a anunciar o Evangelho com total destemor e coragem. Então, os filipenses, sabendo disso, eles começaram a anunciar o Evangelho com coragem. A motivação negativa. A prisão de Paulo motivou os cristãos a proclamar o Evangelho de boa mente e por amor. Ou seja, nós devemos proclamar tudo que fazemos na casa de Deus, seja louvar, pregar, evangelizar, tudo tem que ser feito com amor. Mas havia aqueles que usavam a prisão do apóstolo para garantir vantagens pessoais. Dominados pela inveja e pela teimosia, agiam por motivos errados. Ou seja, alguns por inveja
viram que o apóstolo Paulo estava preso, achavam uma oportunidade de pregar o evangelho por motivo da sua prisão, por inveja. Mas pelo Espírito, o apóstolo entendeu que o mais importante era anunciar Cristo ao mundo, de toda maneira. Isso não significa que Paulo aprovava quem procedia dessa forma, porque um dia todo mau obreiro terá de dar contas de seus atos ao Senhor. O dilema de Paulo: viver para Cristo. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Verso 18. Essas palavras refletem a alegria de Paulo sobre o avanço do Evangelho no mundo. Viver para o apóstolo só se justifica se a razão for o ministério cristão. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. A morte para ele era um evento natural, mas glorioso. Significava estar imediatamente com Cristo. O Mestre era tudo para Paulo, o princípio, a essência e o fim da sua vida. Então, para Paulo, Jesus Cristo, Deus era tudo. Era a essência e o fim da sua vida. Nele o apóstolo vivia e se movia para a glória de Deus. Por isso, podia dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o que diz em Gálatas 2, versículo 20. Paulo supera o dilema. Estar com Cristo é viver na carne. Este era o dilema do apóstolo. Versículo 23, versículo 24. Ele desejava estar na plenitude com o Senhor. Todavia, o amor dele pelos gentios era igualmente intenso. Então, Paulo tinha um amor imenso pelos gentios, o amor de ganhar almas para Cristo. Ficar na carne, versículo 24, aqui se refere à vida física, isto é, viver para disseminar o Evangelho pelo mundo. Mais do que escolha pessoal é estar vivo, justifica-se apenas para proclamar o Evangelho e fortalecer a igreja. Então Paulo, ele dedicou a sua vida para a proclamação do Evangelho, para o fortalecimento da igreja. Este era o pensamento paulino. Nos versículos 25 e 26, ele entende que se fosse posto em liberdade, poderia rever os irmãos de Filipos e viver o amor fraterno pela providência do Espírito Santo. Paulo resolveu o seu dilema em relação à igreja, declarando que o seu desejo de estar com Cristo foi superado pela amorosa obrigação de servir aos irmãos. Versículo 24 a 26. Ele nos ensina que devemos estar prontos para trabalhar na causa do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja pronto para trabalhar na causa do Senhor, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição de falsos crentes e até privações materiais. O que se deve se importar é o progresso do Evangelho e o crescimento de Cristo. O
progresso do Evangelho e o crescimento da Igreja de Cristo. Então nós aprendemos que a esperança em meio à adversidade. Nós aprendemos que Paulo ali estava preso em cadeias, passando por aquela adversidade, mas nem por isso ele parou de pregar o Evangelho de Cristo. Isso é um exemplo para a igreja de hoje. Mesmo passando por adversidades, provações, nós devemos proclamar o Evangelho de Cristo, proclamar a salvação. Vamos orar. Querido e amado Deus, a Tua palavra nos diz, Senhor, que em meio à adversidade, Paulo estava preso em cadeias, mas mesmo assim, o Evangelho do Reino foi proclamado. Uns pregavam porque Paulo estava preso, outros pregavam por inveja e porfia, mas o Evangelho de Cristo estava sendo pregado. É o que importava. Que nos dias de hoje, meu Deus, o Evangelho possa ser proclamado, meu Deus, em meio a lutas, em meio a adversidades, em meio às provações, meu Deus. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê coragem, meu Deus, para proclamar, Senhor, meu Deus, o Evangelho. Hoje nós temos os meios de comunicação para proclamar o Evangelho pelo Facebook, pelo YouTube, pela rádio. Que pessoas, meu Deus, possam ser alcançadas, meu Deus, por esses meios de comunicação, Senhor Jesus. Que cada pastor, cada diácono, cada mulher de Deus que está sendo preparada, que está proclamando, Senhor, este Evangelho, Senhor, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre essas vidas, Senhor, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra, Senhor, meu Deus. É que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Fique com Deus, que você tenha um dia abençoado, no nome de Jesus.